Um monge que estava no início ali da sua carreira monástica, ele, certo dia, teve o privilégio de meditar com o seu mestre, o maior monge daquele monastério. E ambos se sentaram ali à beira de um lago, e aquela paisagem pacata, tranquila, né? Até que o mestre viu que o monge estava todo felizinho, né? Nossa, estou ali com o mestre, aquela paz, né? Aquela calma. Aí começaram a meditar, daqui a pouco o mestre olhou, viu que o monge estava lá meditando, tranquilo, aquele silêncio, né? Aquele silêncio maravilhoso. Aí o mestre pegou a maior pedra que ele encontrou ali, sem fazer muito barulho, para não atrapalhar a meditação do aprendiz, e de repente tacou aquela pedra de uma vez só no meio do lago. Aí o monge saiu da meditação assustado, agitado, e falou: "Que isso, mestre? Poxa, o que foi isso?" Aí o mestre falou assim: "Tá vendo a água desse lago?" "Tô, mestre." "Então, tava clarinha, né? Tranquila, pacata. Formou até um espelho, dava até pra gente ver nossa imagem ali." "Pois é, então continua observando." Continua observando. E aí aquela água que com a pedra acabou ficando agitada, pouco a pouco, sem ninguém fazer nada, ela se acalmou de novo. E voltou a se formar uma imagem assim, tão cristalina que parecia um espelho, né? De tão cristalina que era a água. E aí o monge ficou feliz, voltou a meditar. Daqui a pouco o outro monge, o mestre, pegou uma pedra maior ainda e tacou de novo. E o aprendiz não tinha entendido, né? Falou: "Pô, e aí? Achei que eu ia meditar aqui com você, né, mestre? Você é mestre, deve ter algum porquê aí dessa experiência, né?" E aí o mestre falou: Tem sim. Eu quero te ensinar que a calma nem sempre é sobre meditar ou, sobretudo, estar tranquilo. E você e a sua consciência é exatamente como esse lago. Por mais que quando a gente está calmo, tranquilo, a água fica cristalina, lá no fundo tem um lodo. E de tempos em tempos, a vida taca pedras. E esse lodo vem à tona. Então conheça sim a sua água mais cristalina, mas conheça o seu lodo também. Porque quando você estiver em águas agitadas, é que é mais difícil tomar decisões sábias. Isso nos fala um pouco sobre a passagem que trouxeram a nosso convite para reflexão, que está em Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Nessa carta, só para a gente contextualizar, Paulo ele estava preocupado. Ele estava preocupado com a sua igreja, seus seguidores. E ele estava num momento que ele estava aflito. E ele temia que aqueles seus seguidores, sabendo do seu estado, também ficassem aflitos, né, que vacilassem na fé ou que deixassem de crer. Então ele resolve mandar uma carta e resolve também enviar aquele que era o seu principal discípulo, Timóteo, para acalmar ali os ânimos, para dizer: calma, gente, está tudo bem, né? Paulo é humano como todos nós, está num momento ali de crise, mas vai passar. Mais ou menos isso, tá, gente? E aí ele diz primeiro assim, no versículo 2: enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, ou seja, Paulo estando ainda com eles, já vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós sabeis. Bem, como assim ser afligidos? Paulo ele foi várias vezes preso, atacado, não é? Pela fé que ele professava ali. Então ele está meio que dizendo assim: tudo bem, né, a gente ficar aflito, mas eu já sabia o que estava me esperando. Paulo era um homem extremamente consciente, ele sabia a luta que ele estava travando ali. Então ele está tentando nessa carta acalmar esses seus seguidores e dizer: nós já sabíamos, a gente já sabia que professar uma fé revolucionária naquela época, né, uma ideia que era mal vista,
né, uma nova ideia de Deus, uma nova concepção do evangelho, uma nova forma de viver, né, você está atacando um império. Então ele já sabia o que o esperava, e ele está dizendo para os seus discípulos, é isso aí, de vez em quando vai haver tribulações. Então hoje nós vamos falar sobre como nós reagimos quando vêm essas tribulações. Porque elas vêm para nós também, né? É muito fácil a gente manter a nossa mente serena, pensamentos elevados, sentimentos positivos, quando a gente está à beira de um lago, não é? Quando a gente está numa paisagem tranquila, né? No campo ou na praia, curtindo ali um momento de relaxamento, né? Um momento de descontração. É mais difícil essa calma, essa virtude da paz interior, quando a gente está no meio da tribulação. Porque nós somos realmente como um lago, né? O Emmanuel nos explica isso. Todos nós, o nosso consciente, ele está buscando cada vez um estado superior, não é? E até no nosso cérebro tem regiões que trabalham mais para esse consciente. Mas lá atrás tem um arquivo enorme espiritual, que vem no nosso inconsciente e no nosso subconsciente também. De milhares de anos que nós não fomos tão santos assim. Porque se o Espiritismo nos ensina que a cada vida, a cada encarnação a gente vem um pouco melhor, isso significa que essa é a nossa versão 2.0 turbo. Todo mundo aqui está na sua melhor versão hoje. Então, dá para a gente saber o que a gente já foi, provavelmente, né? Se a gente está na nossa melhor versão e às vezes a gente ainda, né, quer esganar o amiguinho, quer tacar uma bomba em um lugar, né? Quer dizer que provavelmente a gente tacou bomba, esganou o amiguinho, fez essas coisas mesmo, assim, para valer, né? E faz parte mesmo. A nossa jornada evolutiva é isso, a gente vai saindo do reino animal, onde é puro instinto, não é? O animal é instinto. E a gente vai se transformando e se humanizando. Parece óbvio isso, mas não é tanto. A nossa principal missão na Terra hoje, nesse momento, sabe qual é? Nos humanizar. Aí a gente pode pensar assim, não, mas eu já sou humano. Não, você é da espécie humana, né? Biologicamente já estamos nesse nível hominal, né? Mas, como nós somos espirituais, né? Nós somos seres espirituais vestindo uma roupa carnal nesse momento humana, o Espiritismo nos revela isso. Nós passamos por todos os reinos. Vocês sabiam disso, gente? Todo mundo aqui já foi pedra. A gente passou pelo reino mineral, vegetal, animal, agora a gente está no hominal. E tem mais, olha que coisa boa, a gente vai chegar no angelical, né? O livro dos Espíritos nos explica isso, crístico, até que a gente chega no espírito puro, né? Que é o nível mais alto que um espírito pode chegar, onde está em plenitude com Deus, comunhão perfeita com o divino. Não tem mais nada ali de diferente entre... A sintonia que você está é perfeita com Deus, não tem nenhum ruído na comunicação, nenhuma falha, nenhum limite. Nós chegaremos lá. É reconfortante saber disso, né? Mas hoje ainda tem um caminho. E hoje a gente está muito mais perto do animal ainda, do que a gente veio, do que do angelical. Pô, Vinícius, mas aí você está sendo presunçoso. Não. Pelo planeta que a gente está e pelo que os espíritos nos revelam, a gente pode dizer isso. Não é presunção. São fatos, né? A gente está num planeta em transição, mas que veio de provas e expiações, não é assim? Então a gente sabe que nesse planeta a gente ainda está mais perto do reino animal. A gente ainda está nas encarnações que a gente está se humanizando. Tá bom, mas até aí o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem esse acervo espiritual que às vezes vem à tona, né? A gente tem esse lodo igual um lago. Quando a água está quietinha, a gente até consegue ser cristalino, não é? Tentar desejar o bem para o próximo, vibrar amor. Mas, às vezes, quando essas pedrinhas caem no nosso lago, a água se agita, o lodo que estava quietinho lá no fundo, ele vem à tona, né?
E às vezes a gente nem reconhece, fala, nossa, nem parecia eu. Mas está lá. Se manifestou é porque é seu. Né? Se aquilo se manifestou é porque pode estar lá no nosso inconsciente profundo, mas é nosso e veio de algum lugar. Né? Então, o que é importante? Vigiar. Por isso que Jesus nos indicou, vigiai e orai. Se a gente começa se vigiando e se conhecendo, nós já vamos conseguir ter, né, um autocontrole. Quer dizer assim, vem o pensamento? Vem sim, o pensamento vai vir do mesmo jeito. Vem a vontade? Vem. Mas você não é impulsivo, você não é tomado por aquela vontade ou por aquela emoção ou por aquele impulso. Aquilo passa, mas a gente controla aquilo. Dá vontade de bater, dá vontade de xingar, dá vontade de gritar, mas você, não, né? Não é esse o melhor caminho a ser tomado aqui. E o Emmanuel, ele nos fala que, às vezes, por segundos de invigilância, a gente leva séculos de resgate. Olha que interessante essa frase. E é verdade, né? Normalmente, quando a gente explode, são segundos. Mas naqueles segundos ou minutos, a gente põe a perder, às vezes, uma encarnação, ou 2 ou 10. Dependendo do que a gente faz naqueles segundinhos ali, às vezes são séculos, como o Emmanuel fala, né? Séculos de resgate. Então, tudo começa com, aqui dentro, a gente tentar se acalmar diante das situações, sabendo que esse lodo ele pode vir à tona, primeiro, tudo bem, né? Ninguém aqui, nossa, como eu sou uma pessoa horrível porque tem essa vontade. Todos nós temos essa sombra. O Paulo de Tarso ele chamava de espinhos da alma, é até mais bonito, né? Mas essa sombra, esse lodo no nosso fundo que às vezes, né, traz emoções não tão positivas, pensamentos não tão elevados, e tudo bem, mas é importante a gente saber não se identificar com o lago. Aí está a chave, né? Nós somos espíritos, então o que eu sinto no humano não sou eu. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Será que eu sou minhas emoções? É fácil responder. Você consegue observar suas emoções? A gente consegue, né? Se a gente se perguntar, o que eu estou sentindo agora? Então, se eu consigo sair desse lugar e ir para o lugar de observador, eu não sou minhas emoções. Eu sou algo maior que elas. Então a gente é a mente. Tá, e vão ter uns que vão dizer, a gente é a mente, né? O tal do Descartes, lá, penso, logo existo. Será? Peraí, eu consigo observar meu pensamento? Consigo. Peraí, o que eu estou pensando? Minha mente está agitada ou está calma? Se a gente fizer 5 minutinhos aqui de meditação, dá para observar, não dá? Como que eu estou agora? Aí, emocionalmente, estou irritado. Ou estou calmo. Né? E meu pensamento está acelerado? Não, estou tranquilo, meu pensamento está de boa. Ou meu pensamento está lá fora, que eu vou fazer depois daqui. Se dá para observar, eu também não sou meu pensamento nem minha mente. E aí que o Espiritismo é essa doutrina maravilhosa que nos dá base. Eu sou espírito, eu sou maior que tudo isso aqui. Tudo isso aqui é transitório. Até porque se eu fosse mente, então eu só passei a existir, né? Para quem acredita nisso, eu só passei a existir a partir do momento que eu passei a pensar. Ou seja, criação divina, cai por terra essa teoria. Porque se Deus criou a gente como fagulha, simples e ignorantes, que os Espíritos nos revelam, né? Se a gente foi criado e passou por esses reinos, no mineral a gente não pensava, no vegetal também não, no animal algumas faísquinhas de pensamento, mas ainda não a razão, que é a capacidade de pensamento contínuo, e aí no hominal a razão. Então assim, não, a gente existe enquanto espírito desde a criação, e nós somos maior que a mente, somos maior que as emoções, somos maior que a matéria, somos maior que o sentimento, somos maior que todas essas estações. Então, quando a gente percebe isso, aí a gente começa a falar sobre esse assunto e faz mais sentido ter calma. Porque vamos pensar junto, né? Se eu acredito só nessa vida, tudo é aqui e agora, não, por que eu vou ficar calmo diante de uma violência, de uma agressão? Por que eu vou ficar calmo diante de uma injustiça? Não faz sentido para mim.
Por que eu vou ficar calmo diante de uma situação que eu estou desesperado, que eu acho que eu não devia estar passando, que eu estou numa dificuldade? Se a gente está olhando aqui agora, muitas vezes o desespero é iminente. Agora, se a gente passa a ter essa visão espiritual, sou um ser espiritual. O que mais? Sou eterno. O que mais? Sou criatura divina. Meu único destino final é a comunhão plena com Deus. Aí já tem o outro norte, não é? Outro horizonte. Aí faz mais sentido. Às vezes uma agressão fica pequena. Né? Para que eu vou revidar? Que enquanto o outro me agrediu, aquilo é dele. Perante o divino vai ter que se justificar. Agora, se eu agrido de volta, já é um débito na minha conta. Já é uma continha que eu criei ali. Então, a gente começa a ter mais calma quando a gente, primeiro, entende o propósito dessa existência. Entende que tudo isso aqui é muito rápido. É transitório. Por mais que a gente dure 100 ou 150 anos, o que vai ser isso diante da eternidade? Né? Chico Xavier, ele nos revela que a sensação espiritual que a gente tem ao retornar à pátria espiritual, a sensação de uma encarnação é a duração de um sonho. Sabe quando a gente acorda daquele lindo sonho? Aquele sonho gostoso que você queria ter ficado mais um pouco? Mas aquilo é rápido, não é? Quando a gente voltar para a vida espiritual, a sensação dessa encarnação vai ser a mesma coisa, como se tivesse sido um sonho. Então é muito breve. Então às vezes vale a pena sim a gente aguentar um pouquinho uma dor, um desconforto, uma situação que não nos é tão favorável, se a gente tem em vistas, né, esse plano maior, esse plano divino. Também nos traz uma calma saber que a justiça divina não falha, né? Porque a justiça humana falha, né? Agora há pouco foi falado sobre isso. A justiça humana, ela falha. Somos humanos, os humanos que fazem as leis são humanos também falhos, então a justiça humana falha, mas a divina jamais. Então às vezes aquela revolta, aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos, se a gente sabe que Deus está vendo aquilo, aquele problema que a gente está passando, aquela tal injustiça que a gente acha inaceitável, a gente começa a ter mais calma e resignação. Fala, não, peraí, se isso está me acontecendo, tudo bem, na matéria eu estou sofrendo uma injustiça, mas se Deus é perfeito, será que está injusto mesmo? Será que isso não está no meu plano espiritual, se Deus está permitindo eu viver essa situação? Né? Deus não castiga mesmo. Mas Deus, ele permite que a gente mesmo escolha situações, nem todas elas vão ser confortáveis, para reparar os danos que fizemos. E às vezes, reparar esses danos é isso. A gente fala lá, quando a gente está no plano espiritual, a gente é corajoso, né, gente? Esse é o problema. A gente, não, vou dar conta. A próxima encarnação vou perdoar. Quantos tem na minha lista aí? 100? Vamos fazer os 100 numa encarnação só, que eu quero ganhar tempo. Aí chega aqui para perdoar... Está na família já começa na família, um irmão, um pai, uma mãe, não se dá com o irmão, nossa Deus, por que eu fui nascer nessa família? A gente esquece, mas está no nosso plano, a gente tem alguma coisa a resolver com aquela pessoa, não existe ponta solta nessa teia divina. Outra coisa que nos traz uma calma muito boa é a fé, né? É acreditar de verdade naquilo que a gente professa. Bom, se eu confio mesmo em Deus, se eu digo que eu tenho fé em Deus, e se eu confio que Deus é perfeito, eu preciso descansar em Deus, tranquilizar minha mente que eu não estou entendendo às vezes para onde o barco está indo, mas tem um propósito. Né? Muitas vezes o que tira a nossa calma hoje em dia é o excesso de futuro, também chamado de ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Você está ali, ó. Seja um futuro daqui a 10 minutos, que é futuro, seja um futuro daqui a 1 ano, seja um futuro daqui a 10 anos. Está pensando em coisa que nem aconteceu, já pensando no pior também, né? Porque o que nos deixa ansioso normalmente é pensar, e se der errado, e se não der certo, e se der o pior. Se a gente está pensando coisa boa, a gente fica no máximo animado pelo futuro, mas não ansioso, né? Ansiedade é quando normalmente a gente está lá já pensando que vai dar errado, que o outro que a gente vai quebrar a cara de novo, que o outro vai passar a gente para trás. Né? Então, também nos traz calma
ter fé que Deus está cuidando do nosso amanhã, né? O Deus que a gente acredita é o Deus que Jesus falou que não deixa cair um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão dele. É esse Deus que a gente está falando. É o Deus que não dorme, não descansa. É o Deus que te conhece antes mesmo de você ter consciência de si, porque ele te criou. Né? É esse Deus que a gente está falando e que a gente tem que conhecer e ter intimidade. Porque daí a gente confia. Quando a gente sabe de qual Deus a gente está falando, a gente confia. É Deus que é melhor que qualquer pai e mãe humana, gente. Sabe aquele amor de pai e mãe? Então, isso aí nem chega perto ainda do amor de Deus por nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 3, ele vai nos dizer o seguinte: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Esse final aqui é importante, dúvida de si mesmo. Porque dúvidas no mundo a gente vai ter, né? Será que amanhã vai fazer sol? Vai fazer... O maior problema, o nosso maior inimigo é essa voz que questiona nós mesmos. Será que eu sou capaz? Será que eu sou suficiente? Será que eu sou bom o bastante? Será que eu vou conseguir? É essa dúvida que faz a gente afundar igual o Pedro afundou quando ele estava indo para o mestre. Né? Naquele episódio que Jesus aparece e fala, vem Pedro. E enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está andando na água. Né? Jesus andou na água e Pedro também. Essa parte às vezes a gente esquece. Né? Porque Pedro lá, desconfiado, falou, é você mesmo? Me chame então, se é você, mestre. E aí Jesus fala, então vem Pedro. E Pedro vai. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando na água. Está fazendo o que é impossível. A hora que ele olha para a água, ele afunda. Isso somos nós, espíritos e o mundo. Se a gente olha para a vida espiritual, a gente vai encontrando força para superar os obstáculos, os desafios, reveses da vida, tribulações. Quando a gente começa a olhar muito para o mundo, para a matéria, para o aqui e para o agora, às vezes a gente se perde e afunda. Às vezes a gente se afunda nas preocupações, nas rotinas, nas contas para pagar, achando que a vida é isso. E a vida é muito mais que isso, né? Nós vamos deixar, viu, gente? Tanto se o saldo no banco for 5 milhões ou 5 mil negativo, vamos deixar. Mas calma, hein, gente? Não é para depois todo mundo sair se endividando, porque não, o cara lá falou que a gente vai deixar, então eu já vou deixar uma dívida de... Não. Quis dizer que nós vamos deixar tudo, gente. Inclusive o corpo, né? A gente acha que não, o corpo é meu. O corpo, pelo menos, é meu. Esse aqui é meu. Não é não, eu vou deixar. É emprestado. Até o veículo físico é emprestado. O que é nosso são nossas experiências, aprendizados, saberes, conhecimentos, capacidades, virtudes. E aí, né, para a gente ir concluindo a nossa conversa de hoje, a calma, então, ela é um estado. A calma, ela não chega a ser uma virtude em si. Ela é um estado. Mas tem várias virtudes que nos propiciam esse estado. Né? E aí, para falar do dia a dia, senão fica muito espiritual e às vezes pouco diário, né? Vamos trazer para a nossa vida diária, como é que a gente cultiva essa calma? O que ajuda a gente a manter esse estado de calma? Vamos lá. Se organizar e se planejar com tempo para os seus compromissos em São Paulo, te ajuda a ter uma boa dose de calma, não é verdade? Porque se a gente está em cima da hora, em cima do relógio, às vezes tem muita coisa aí que vai tirar essa calma. O trânsito, uma fechada, um farol vermelho, a gente já... Vixe Maria, tô atrasado, tinha que estar lá tal hora. Conhecer o seu lodo, ou seja, conhecer qual é esse fundinho que tem aí no nosso lado, que tira a nossa calma, também nos ajuda. Porque se eu sei, por exemplo, que de manhã eu sou uma pessoa que não gosto muito de conversar, né? Só que eu não me expresso quanto a isso, todo dia eu vou perder minha calma se eu tenho do meu lado uma pessoa que já acorda sorridente, né? Achando que tudo são flores e maravilha. Então, minimamente, eu preciso me conhecer e falar assim, olha, eu não sou como você, assim. Para mim é um pouquinho mais difícil acordar, né, dando bom dia pro passarinho e pra formiga. Então, vamos fazer assim? Me dá 10 minutos, um café preto, e aí eu consigo ter esse humor.
Então você vê, às vezes a gente se ajuda com pouco, a gente não precisa fazer aquela revolução, nossa, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nem é o problema o outro que acorda feliz da vida, nem eu tenho que me sentir horrível porque eu não acordo igual o outro. Também isso nos ajuda a não se comparar tanto. Às vezes a gente se compara muito com o outro. A única comparação que vale a pena, segundo Santo Agostinho nos traz, é de você consigo mesmo. O meu eu hoje, o meu eu ontem. Aí vale a pena essa comparação. Porque daí você está se conhecendo, você está trabalhando o autoconhecimento. Pô, deixa eu olhar para o meu eu hoje, quem eu sou hoje. Deixa eu olhar para o meu eu ontem. Nossa, legal, ó, já dei esse passo aqui. E o amanhã? O eu que eu quero ser amanhã? Acho que precisa desenvolver um pouco mais de alegria, disso, aquilo. Aí é legal essa comparação. Porque a gente está buscando uma autoanálise sincera. Tem que ser sincera também, né, gente? Não adianta nessa hora a gente chamar o ego para conversa. Que ele vai falar, você é maravilhoso, cara. Não sei nem por que você está achando que tem que evoluir ainda. Eu acho, inclusive, que você está no planeta errado. Você já é quase um ser angelical. Né? Não é o ego que tem que vir nessa hora. É o nosso eu superior. É esse estado de consciência onde a gente consegue buscar uma conexão com o que é divino, com o que é espiritual e falar, deixa eu olhar para mim no espelho da consciência, né? Transparente. Deixa eu ver quem eu sou, deixa eu ver o que eu preciso trabalhar, né? Isso nos ajuda. Bom, e aí no final do Evangelho de João, capítulo 21, Jesus já havia sido crucificado, né? Um momento onde os discípulos ficaram, sim, atribulados, perderam a calma, boa parte deles, né? E aí Jesus, ele fez algumas aparições para tranquilizar também, né? Para dar aquela acalmada nos discípulos, falar assim, ó, estarei com vocês até o fim dos tempos, né? Famosa frase. E numa dessas aparições, ele, como está no capítulo 21, versículo 15, Jesus apareceu para Pedro e mais alguns dos discípulos, e ele quase que repetiu a cena como Pedro conheceu ele. Porque Pedro conheceu Jesus como? Pedro estava lá pescando, não tinha pego nada, Jesus aparece do nada, Pedro não sabia quem era Jesus, fala, ó, lança a rede, vai lá para a água e lança a rede de novo. Todo mundo conhece essa história, né? Aí Pedro obedece, volta para a água, enche um barco, é tanto peixe que ele tem que chamar outro barco, e aí ele, né, passa a seguir Jesus. Aqui Jesus já havia sido crucificado, ele retorna, ele aparece. E Pedro está pescando. Afinal, ele era pescador, faz sentido, né? Estava lá pescando, não estava pegando muita coisa. Jesus faz a mesma coisa. Não, lança aqui para a direita. Aí, quando eles reconhecem que é Jesus, Jesus chama eles vêm para a terra, né, tal, para lá o barquinho. E Jesus, ele fala o seguinte, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus fala assim, apacenta minhas ovelhas. Jesus vai repetir essa pergunta e esse comando 3 vezes. Tu me amas? Aí o Pedro, amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Aqui Jesus foi meio... Por que ele fala 3 vezes? Porque Pedro negou ele 3 vezes. Né? Quem interpreta o Evangelho normalmente diz que foi isso. Jesus quis dizer assim, e aí? Dessa vez você vai me representar ou a hora que a tribulação vier você vai correr de novo? E é sobre nós, gente. Assim como Pedro ele conviveu com Jesus. Mas na hora da tribulação, nem sempre a gente toma as melhores decisões. Porque bate o medo, bate o desespero. É nessas horas que a gente tem que olhar para o espiritual para encontrar essa calma. Porque não vamos mentir para ninguém aqui. Às vezes, na matéria, a gente vai sim passar por tribulação. Quanto mais você tenta espalhar a luz, mais você incomoda a escuridão. Né? O filósofo Nietzsche, ele falava que quando você se põe a fazer algo, o universo tenta te dissuadir. É um pouco pessimista isso, né? Não acho que o universo conspira para te dissuadir. Mas a gente sabe que as dificuldades vão vir. Então, para a gente encerrar, fica essa mensagem. Lembrar que Jesus, né, ele nos convida, assim como ele convidou Pedro,
apacenta minhas ovelhas. O que é apacentar? É acalmar, é tranquilizar. Nós somos as ovelhas. A gente sabe que Jesus se referia, ele como sendo pastor, e nós como as ovelhas. E ele disse que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. Então a gente tem que encontrar paz. Quando a gente encontrar esses perigos no mundo, né? Esses perigos ou esses lobos que tentam devorar nossa fé, devorar nossa esperança, né? O noticiário está cheio de lobo, né? Fazendo a gente acreditar que o mundo não tem jeito, que todo mundo é louco, surtado, que amanhã vai ser uma coisa assim, todo mundo zumbi. A gente tem que voltar para si e falar, não, calma, deixa eu apacentar meu coração, não é nada disso. Isso aqui é só as tentações do mundo tentando nos tirar do caminho que nos cabe. E o caminho que nos cabe é um só. E o Mestre nos deixou esse caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo está resumido nisso. Tentar praticar esse amor, nem que seja numa gotinha pequena, cada novo dia, praticar mais esse amor.